Oi, turma, professor Luiz, tudo bom? Como é que vocês estão? Aula de artes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pinturas, certo? Dicas de estudo para a gente começar. Pegar todo o material, levar para um lugar reservado, fones de ouvido, um lugar tranquilo, reservado, onde não passa cachorro, essas coisas, né? Vamos começar, certo? A pintura. A pintura é uma manifestação artística muito antiga que utiliza técnicas de coloração em superfícies bidimensionais. Esse tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento das sociedades. Vocês lembram que a gente tinha, desde o tempo do Homem das Cavernas lá, os registros da cultura deles, que eles pintavam lá, usando de diversos tipos de materiais que eles escolhiam na natureza para poder fazer as colorações. Geralmente as pinturas que os homens da caverna faziam eram aquelas que eram conhecidas como pintura rupestre, né? Então ele deixava lá aqueles registros sobre a cultura deles, sobre o cotidiano e etc. A gente vai falar aqui um pouco mais na frente sobre esse tipo de pintura. Então tem aqui o desenvolvimento das sociedades, no entanto, a partir do século XIX, com a criação da fotografia, ela sofreu um declínio. Atualmente, com a evolução das tecnologias, a pintura adquire diversas técnicas, modelos e tendências. Antigamente a gente tinha a tinta, você pintava lá o quadro, você pintava a caverna, né? Vocês não viveram nesse tempo, mas os homens das cavernas lá. E hoje a gente tem técnicas de coloração, né? O quadrinista lá, ou o desenhista, ou o cara que faz aquela animação Dragon Ball Z lá e tal. Então ele pega o computador e ele joga para um programa 3D e lá ele vai fazendo toda aquela coloração, né? Que fica aquele resultado fantástico e magnífico que a gente consegue perceber quando a gente abre um quadrinho, né? Tipo do Alex Ross lá, do Reino do Amanhã do Superman. Então vamos continuar. Classificação. As pinturas podem ser figurativas, com representações da realidade, ou abstratas, não representacional. Os gêneros mais difundidos de pinturas são natureza morta, retratos, paisagens e outros, né? Então aqui no começo ele diz assim, ó, que elas podem ser figurativas, né? Que são aquelas pinturas que elas representam algum tipo de monumento ou paisagem, aquelas pessoas que gostam de pintar pontes em cima de lagos, né? Frutas, que é a natureza morta lá. Vocês lembram que a gente fez no ano passado, né? Que a gente desenhou aquelas frutas num jarro, né? Aquela coisa lá toda. Então, e tem as abstratas, né? Que são aquelas pinturas que ela tem uma ideia que ela passa lá da cabeça do artista, que você chega e olha para ela e diz assim, poxa, eu não estou entendendo o que ele quis passar nessa obra, né? Então vai de pessoa para pessoa, que é aquela coisa bem sem sentido e sem forma. Pintura estética. A estética é um conceito que está vinculado à beleza, né? Quando a gente fala em estética, então é aquela coisa que é perfeita, que é bem feita, que é bonita. É um conceito que está vinculado à beleza e, portanto, é fundamental nas artes, por exemplo, na criação de imagens e combinação de tons, matizes, texturas. O conceito de belo está apoiado à estética clássica, grega e romana, a qual fundamentou outros momentos posteriores da história da arte, por exemplo, o Renascimento cultural. Então, quando a gente fala em pintura e a gente coloca ela junto com essa palavra estética, a gente está associando aquelas belas obras de arte, né? Tipo a nossa amiga que está lá no Louvre, né? A Mona Lisa. Materiais e cores. Os materiais mais utilizados para a realização de uma pintura são os pincéis, espátulas, rolo, tela, papel, parede, murais, né? E a tinta. Aí vocês podem ver aqui o material, né? Que é para fazer uma pintura. Hoje a gente tem a pintura 3D também, que é no computador. Então a gente não vai usar essas ferramentas se a gente for fazer uma pintura 3D, né? Desenho e pintura, diferença.
O que difere principalmente o desenho da pintura são os materiais utilizados. Assim, enquanto os desenhos pigmentos são geralmente secos, lápis, giz, caneta. Na pintura, as tintas são líquidas, né? Entretanto, vale observar que com o desenvolvimento das sociedades e, consequentemente, o conceito de arte, essas diferenças foram atenuadas. Aqui é quando ele fala já da nova forma de arte, né, que é expressa através da arte digital. O indivíduo vai lá no computador dele e ali mesmo ele cria as formas e aplica as cores e ele faz a pintura digital. E nesse quadro a gente vai ter o exemplo da pintura rupestre, né? Que era o que os caras faziam lá nas cavernas, faziam no lugar onde eles viviam para representar o cotidiano dele, as adorações aos deuses e etc. As pinturas mais antigas conhecidas são denominadas de arte rupestre. Elas foram desenhadas por diversos povos da antiguidade e geralmente eram feitas nas paredes das cavernas. Nesse sentido, é importante destacar a necessidade do homem primitivo de se exteriorizar do seu mundo. Aqui a gente vai ter um exemplo de pintura figurativa. É uma pintura que representa algum tipo de figura, né? Aqui a gente vai ter, eu acho que é a deusa Afrodite, se eu não me engano. A pintura figurativa, ou figurativismo, é aquela em que notamos a presença de formas da natureza, sejam homens, objetos, vegetação. As pinturas figurativas já eram produzidas pelos homens da pré-história, os quais representavam cenas de luta, caça, rituais, baseada, portanto, nas cópias das diversas representações da natureza. A arte figurativa acompanhou a evolução da sociedade, atingindo seu declínio no século XX, com a introdução do abstracionismo. No entanto, ela continua sendo largamente produzida em todos os cantos do mundo. Aqui a gente tem um exemplo de pintura abstrata, né? O artista simplesmente foi lá e jogou uma ideia dele, um sentimento nessa pintura, e cabe a cada um de nós analisar ela de uma forma diferente e ver o que ela está querendo transmitir. Muitas vezes, quando a gente chega numa exposição de arte, o pintor que ele trabalha com abstrato, ele geralmente coloca o quadro dele e do lado do quadro ele diz o que ele quer representar naquela figura. Quando você tem sorte, porque às vezes você chega e simplesmente só está o quadro lá, o que eu acho até mais interessante. Então a interpretação vai ser 100% sua. A pintura abstrata, a arte pictórica, é determinada pela ausência de formas da natureza. Ao contrário da pintura figurativa, em que encontramos as formas conhecidas, no abstracionismo, a pintura não apresenta nada que a gente possa dizer que existe na natureza, né? E aqui eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Pesquise e escreva em seu caderno outros tipos de pintura e descreva como esse tipo de arte é utilizado até os dias atuais. Vocês vão pesquisar outras formas de pintura, outras formas de arte, né? Outras formas de transmitir sentimentos e figuras através de desenhos e vão estar colocando no caderno de vocês, certo? O conteúdo das nossas aulas vocês vão estar tendo acesso lá na www.escolapequenospassos.com.br. Os nossos slides vão estar no grupo da escola. Obrigado e até a próxima aula.